Oi, pessoal, nós voltamos então com o segundo trecho da nossa aula. Na primeira parte, nós falamos um pouquinho sobre as causas dessa grande guerra, da Primeira Guerra Mundial, e agora a gente fala do período antes do início dos conflitos. Então, veja, no fim do século XIX, meados do século XIX e fim do século XIX, como nós já conversamos, essas nações desenvolvidas passam por um grande processo de desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento traz uma sensação de profundo otimismo, conhecido como Belle Époque. É uma época de grandes desenvolvimentos, de crescimento tecnológico, de crescimento industrial, de muita riqueza. Vejam, aqui na gravura nós temos uma cena de uma cidade europeia, então iluminada, né, à noite, iluminada, permitindo um novo cotidiano, uma nova rotina para essas pessoas. Esse momento conhecido como Belle Époque, embora ele fosse marcado por esse sentimento de profundo poder, de crescimento científico, de crescimento, de desenvolvimento tecnológico e de um poder, uma crença de que a humanidade, de que o ser humano é capaz de promover grandes mudanças e de construir muitas coisas, ele é também marcado por um segundo aspecto que a gente chama de paz armada. Porque essas nações que estão se desenvolvendo e que estão cientes da sua grande capacidade de produção, têm também a questão que a gente levantou na primeira parte da aula, que eram as disputas por territórios que oferecessem matérias-primas, que oferecessem mão de obra e mercado consumidor para que esse desenvolvimento permanecesse ativo, né? Então, sabendo que esses territórios estavam sendo disputados por essas nações, ao mesmo tempo em que a população vive esse clima de otimismo, em contrapartida, essas nações também vão investir todo esse desenvolvimento na fabricação de armamentos, na organização de estratégias de guerra. Então, vão retomar, por exemplo, o alistamento militar obrigatório, o preparo desses exércitos. Por quê? Por que a gente chama esse período de paz armada? Porque, embora existisse essa sensação de profundo otimismo, também existia uma certeza de que essas disputas a qualquer momento poderiam resultar em um conflito dessas grandes nações que estavam se desenvolvendo. Então, cada nação internamente começa a se preparar para esse conflito que elas sabem que de alguma forma é iminente, que a qualquer momento vai estourar aí entre as nações europeias. Somando a essa certeza do conflito, essas nações desenvolvidas também começam a estabelecer o que a gente chama da política de alianças. Elas começam a estabelecer alianças entre elas, baseadas sempre nos seus interesses políticos e econômicos. Dessa política de alianças, nós formamos as duas tríplices que vão estar presentes aí durante o período dos conflitos. De um lado, a gente tem a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e, no momento inicial, a Itália, né? Em seguida, a gente tem a Tríplice Entente, formada pela França, pelo Reino Unido e pelo Império Russo, tá? Essa política de alianças, o que ela implica? Ela implica que, em um momento
qualquer uma dessas nações que formam essas alianças, no momento que uma dessas nações for atacada ou se envolver em um conflito armado, as outras nações envolvidas na aliança, em uma das tríplices, vão colaborar, vão ajudar, né, essa nação em guerra. Então, o famoso mexeu com um, mexeu com todos. E é o que garante, de fato, que um conflito que surge ali na região do Império Austro-Húngaro, que a gente vai falar na nossa próxima, na nossa próxima aula, no trecho da nossa próxima aula, né? É exatamente essa política de alianças que garante que esse conflito localizado ali no Império Austro-Húngaro, junto com a Sérvia, né, acabe dando início a um conflito de proporções mundiais. Tá bem? Então, as dúvidas, voltamos a lembrar, deixa nos comentários e assim que possível a gente retorna esclarecendo. Até logo.